Fala galera, beleza? Bom, nesse terceiro tutorial eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas de complemento para desenho aqui dentro do Hydrus, tá? Então desenho tanto de linhas, né, em questão de CAD, quanto do próprio lançamento das tubulações. Então para ajudar vocês a manipular as tubulações que a gente lança, né? Eu já mostrei como fazer o lançamento principal, como definir as peças e tudo mais. Então agora eu vou mostrar como manipular esses desenhos para que a gente possa copiar eles para outro ambiente, ajustar uma peça ou outra, alguma prumada de coluna, tá? Então como mover elas, como substituir peças e tudo mais. Então vamos começar aqui pelas ferramentas de complemento de desenho, basicamente. Então aqui ó, eu vou desenhar um modelo só para poder demonstrar melhor. A primeira parte de complementos de ferramentas é essa aqui, que são os snaps aqui do Hydrus, né? Igual a gente viu, a gente conhece lá do AutoCAD, tem vários tipos de snaps lá, que tem a tangente, centro, vértice, interseção e tudo mais. Aqui é mais simplificado, tem 4 opções de snaps apenas, mas que já suprem bem a necessidade que a gente tem aqui dentro do Hydrus. Então, o primeiro snap aqui é o ponto notável, tá? E esse ponto notável, ele pega todos os principais pontos do desenho, né? Então, onde tem algum um vértice, um início de linha, alguma transição entre linhas, ó, tá vendo que aqui é porque eu comecei o ponto em uma região, né? Aqui é a transição de uma linha para outra, né? Ele não pega interseção, porque já tem uma função específica para isso, mas pega os principais pontos aqui, tá? Então, ele vai pegar basicamente vértice, início e fim de linha, tá? Então, o próximo aqui é o ponto notável, ele é igual ao ponto próximo de snap lá do AutoCAD, então ele vai pegar qualquer ponto que se ligue a alguma parte do desenho, alguma parte da arquitetura, né, que são as linhas aqui, ou alguma parte da tubulação. Então ele é um pouco meio impreciso, né, só caso você queira mesmo colocar alguma coisa aleatória ali. Então ele pode ver aqui, ó, é meio difícil de ver, porque a mira é pequena ali, mas ele pega toda a região do desenho, tá? Então ele vai pegando aqui, ó, qualquer parte do desenho, ele dá um snap. Beleza? Aí a terceira ferramenta é a interseção, né? Então ele vai pegar toda a interseção de linhas aqui, ó, tá vendo? Ele pega tanto início, né, de linha, interseção de linhas que formam um vértice, quanto também as próprias interseções efetivamente, né? Ó, pode ver que ali aparece um X, quer dizer que ali ele pegou a interseção das duas linhas, tá? Ele é meio difícil assim de pegar o snap mesmo, então tem que ter um pouco de paciência e ficar bem próximo ali do ponto, tá? Mas nada que atrapalhe muito o trabalho. Beleza? Ó, ele tá pegando aqui as interseções, início e fim de linha, tudo bem? Bom, a próxima ferramenta é perpendicular. Essa perpendicular aqui, ele vai pegar basicamente as interseções também, mas ele é mais útil ainda para quando a gente, por exemplo, está desenhando uma linha, né? Então vou pegar, por exemplo, aqui, ó, um ponto notável. Deixa eu pegar bem aqui, ó. E não está com orto, por exemplo, e eu quero que ele fique exatamente perpendicular à próxima linha lá. Então ele é mais útil quando você já está desenhando, quando você está no início de alguma linha, não exatamente quando você vai criar do zero, né? Então quando você tem uma referência já, você pode usar o perpendicular ali para ele pegar exatamente o ponto perpendicular da linha de referência, né? Então eu cliquei aqui, ó, ele lançou um ponto perpendicular. Ele é muito bom também para a gente lançar linhas diagonais, né? Então em 45 graus ele pega essa de forma ortogonal, né? Então aqui também, ó, pode ver que a linha tem 45 graus. Peguei um perpendicular ali, aqui ele vai dar 45, né? Então podem ver aqui, ó, que ele pega tanto perpendiculares de 90 graus quanto 45 graus. Então ele é basicamente um orto, só que ele precisa de linhas de referência, né, para você desenhar. Beleza? Então essas são as principais ferramentas de snap. As próximas aqui são essas três, tá? Em planta, né, no caso, vocês viram já que a gente mostrou lá o ponto relativo ao plano, que é para desenho ortogonal, né? Aliás, para desenho isométrico, né? Ortogonal e isométrico. Então, aqui, para desenho em plano, tem esses outros três tipos de ponto de referência. Esse tipo de função, eu não sei exatamente se tem no AutoCAD, não cheguei a conhecer,
mas aqui dentro do Hydrus ele, uma vez ou outra, é bem útil. Então, ó, esse primeiro aqui, que é o ponto médio, ele vai pegar 2 pontos, deixa eu colocar o ponto notável aqui, né? Ele vai pegar, você vai ter que selecionar 2 pontos, deixa eu fazer a linha aqui, ó. Pode ver o primeiro, e agora eu vou pegar o segundo aqui. No meio desses 2 pontos ele pega o ponto médio e inicia o seu desenho. Isso aqui serve tanto para linhas, para qualquer tipo de desenho aqui, quanto para as próprias tubulações. Tá? Então ele é útil, por exemplo, quando você vai passar exatamente no meio de um ambiente, de uma parede, alguma coisa desse tipo, ou no meio mesmo de um trecho de tubulação. Você quer iniciar outra tubulação exatamente no meio ali, você liga aqui o ponto médio e pega os 2 pontos de referência que você quer que sejam os extremos de onde você vai lançar. E aí ele lança exatamente no meio desses 2 pontos. Beleza? Esse outro aqui é o ponto relativo. Ó. E ele vai lançar um ponto, ele vai iniciar o desenho a partir de um ponto relativo deslocado da distância que você colocar. Tá? Então, ó, para entender melhor, eu vou pegar esse vértice aqui, tá? Selecionar a ferramenta linha, né? Pego esse vértice e ó, pode ver que ele cria um X amarelo ali. Ele não começou o meu desenho ali ainda. Ele selecionou como ponto de referência. E aqui embaixo está aparecendo, ó, linha. Primeiro ponto e deslocamento. Né? Você inseriu o primeiro ponto e aí ele está pedindo para você inserir o deslocamento para iniciar o desenho. Tá? Então aqui a gente vai inserir o deslocamento daquele jeito de desenhar em coordenadas, igual a gente já comentou também. Tá? Então é sempre começar com arroba e você coloca o deslocamento que você quer de acordo com as coordenadas que você quer utilizar. Né? Então se eu quero deslocar ele daquele ponto 10 centímetros para a direita, horizontalmente, então vou ter que colocar 10 em X. Né? Caso seja só esse deslocamento, eu posso dar um Enter que ele vai deslocar 10 centímetros para a direita horizontalmente. Caso eu queira que ele desloque verticalmente, então eu coloco 0, né, que é para separar a coordenada, quer dizer que no X ele não anda nada. No Y você coloca o valor que você quiser deslocar. Né? Então 15, por exemplo, ele vai deslocar 15 centímetros para cima. Para deslocar no outro sentido, é só colocar o valor negativo. Né? E também se eu quiser deslocar, por exemplo, 10 para a direita e 15 para cima, então posso colocar 10,15. Ele vai deslocar esses valores nas respectivas coordenadas. Então, ó, dou um Enter. Né? Ele deslocou ali. Pode ver. Né? Ele deslocou do ponto que eu desenhei. É porque eu desenhei que tá bem grande. Então os valores aqui ficaram pequenos, o deslocamento. Mas ele deslocou 10 para a direita e 15 para cima. Beleza? Serve o mesmo para desenho de tubulação, desenho de linhas, qualquer coisa aqui dentro do Hydrus. Ok? Bom, e o próximo ponto aqui, né, o ponto relativo, a outra ferramenta, é o de quadrante. Eu particularmente não vi muita funcionalidade para essa ferramenta aqui dentro do Hydrus. No Lumine, por exemplo, que é uma vertente para projetos elétricos da AutoQI, é muito interessante porque daí você seleciona, por exemplo, a área, os vértices do cômodo e ele insere o ponto de luz ali exatamente no centro do ambiente. Né? Você não precisa traçar um X e achar exatamente o centro dele e tudo mais. Mas aqui no Hydrus, ele não tem tanta utilidade. Até porque ele é um pouco diferente de se utilizar e um pouco estranho até. Vou mostrar para vocês. Para você desenhar, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Você precisa estabelecer um ponto e a direção em que a linha vai caminhar. No caso, é arbitrária essa direção, né? Então você seleciona ali e é sempre nesse formato. Para você desenhar, por exemplo, de forma contínua, né? Você vai desenhar algum polígono, algum ambiente, alguma coisa em linha contínua, como se fosse uma polyline, por exemplo, né? Então você vai ter que sempre clicar no ponto de referência, o ponto onde vai ficar a linha, e depois clicar mais uma vez para ele dar início à próxima linha. Então é sempre nesse sentido, você clica e clica de novo para continuar desenhando a linha. Ele é basicamente uma polyline, né? Só que ele pega os snaps, tal, normal, mas como eu disse, não tem tanta funcionalidade aqui, né? Porque você tem várias outras ferramentas que facilitam bem mais o desenho, que é no caso ponto notável, interseção e perpendicular, que são muito úteis,
Agora esses dois são casos mais eventuais, né? Não é sempre que você vai precisar utilizar esses aqui, beleza? Então, na maior parte do tempo eu só deixo eles desligados. E como eu já disse, a gente já mostrou, quando você abrir um detalhe isométrico, ele aparece mais uma ferramenta aqui, que é o ponto relativo ao plano, né? Isso a gente já mostrou no vídeo anterior. Quem não lembra muito bem, é só dar uma conferida lá no tutorial 2. Beleza? Então, basicamente, são essas as ferramentas de desenho, de apoio ao desenho, né? De complemento. Fora isso, vocês já podem ter observado aqui que a gente tem linha, poligonal, retângulo, círculo, arco. Todas as ferramentas aqui seguem o mesmo princípio do AutoCAD, então é só vocês pegarem para testar, desenhar um pouco ali, vocês já pegam um jeito, beleza? É bem simples. Então agora eu vou mostrar a parte de manipulação das tubulações, né? Então dos lançamentos que a gente fez ali, para facilitar o desenho, como eu disse, para poder copiar. Já mostrei como copia para outro pavimento, né? Então aqui dentro do próprio pavimento, o que a gente pode aproveitar, né? Por exemplo, aqui o ambiente pode ser um banheiro pode ser exatamente igual ao outro, ou pode ser só espelhado, né? Como a gente vai ter um apartamento tipo aqui, né? Pode ser que os outros sejam todos iguais e a gente consegue usar o mesmo lançamento de tubulações para todos os ambientes, né? Os que são iguais. Então, eu vou começar aqui, ó, por um exemplo de um detalhe isométrico, tá? Então, a primeira coisa é o deslocamento vertical das tubulações, né? Então, por isso eu comecei aqui pelo detalhe. Então, assim, ó, isso serve para quê? Para quando você quer alterar, por exemplo, a altura dessa tubulação horizontal que você lançou aqui. Ou você quer diminuir esse comprimento, quer mexer a altura do registro, quer aumentar a altura aqui do lançamento da pia, né? Qualquer peça que você quiser, você pode deslocar ela verticalmente. O que é mais fácil? A função mais fácil é você clicar 2 vezes na conexão. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês veem aqui um vértice, clico 2 vezes aqui, aparece conexão. Quando você clica 2 vezes e aparece essa caixa de seleção aqui, quer dizer que tem mais de um item ali onde você clicou, né? Então tem a conexão, que é a primeira peça que ele me mostra. Se eu apertar para o lado aqui, ele aparece um tubo hidráulico e o outro tubo hidráulico. Quer dizer, ele está pegando aqui onde eu cliquei, esse tubo aqui e esse tubo aqui, né? Então ele te permite selecionar exatamente o que você quer. E aí quando você encontrar o item que você queria selecionar, é só dar um OK. Beleza? Ele vai abrir, caso você selecione a conexão hidráulica, ele vai abrir essa caixa de opções aqui. Você pode trocar a rede dela, não é muito o caso que a gente vai usar, quase nunca eu troco por aqui, né? E aqui, ó, que é o ponto interessante, você consegue trocar a elevação da peça. Então você não precisa ir lá, dar um mover, trocar, sei lá, tentar clicar em algum ponto de referência para trocar a altura da peça. Só vai direto nela e troca a elevação. Vou trocar aqui, por exemplo, para 50 centímetros, tá, de elevação ali. Só dá um OK. Tá vendo? Ele abaixou automaticamente já a minha conexão ali, né? Aí, só para nivelar, eu vou ter que ir na outra conexão da extremidade dessa tubulação e abaixar para a mesma altura. Beleza? Então, ó, troquei o nível ali. Aqui estava 90 centímetros, né? Eu joguei para 50 centímetros. Ele automaticamente adaptou toda a tubulação ali. A mesma coisa serve para as peças de utilização, tá? Então, mostrou aqui, ó, eu cliquei 2 vezes na pia, no símbolo da pia. Ele mostra a elevação aqui, que eu posso trocar também. Então, vou colocar aqui 85, só por arbitrariamente. Então aqui, ó, eu coloquei para 85, ele automaticamente adaptou a minha tubulação que estava conectada ali. O máximo que vai acontecer depois, dependendo da alteração que você fizer, naquela parte de definir as peças pendentes, né? A gente já mostrou também. Ele pode mostrar essas tubulações, essas conexões aqui, porque você moveu elas, né? Primeiro, por exemplo, vocês viram que eu movi num ângulo que não existe uma conexão para aquele ângulo. Então ele pode ter desassociado a peça e pedir para você redefinir ela ali. Mas isso é bem tranquilo, né? Então essa é a forma de movimentação vertical. A mesma coisa serve para os registros. Ó, eu clico 2 vezes no registro, dou um OK, consigo trocar a elevação dele aqui, tá?
Então ele troca, automaticamente mexe todo o restante da tubulação conectado diretamente a ele, beleza? Então essa é a forma de realizar os deslocamentos verticais. A mesma coisa serve para as colunas hidráulicas, tá? Então para o T também é a mesma coisa aqui. Se eu quiser mexer essa conexão aqui para cima, posso mexer. Caso vocês queiram ligar uma tubulação, uma conexão aqui de 45 graus, tá? Então você vai ter que ver exatamente que altura você precisa subir, né? Que no caso tem que ser a mesma da distância horizontal, para poder ligar duas conexões de 45 graus aqui. Isso é para o caso de precisar reduzir a perda de carga e tudo mais, mas esses casos são bem raros de acontecer, né? Caso vocês precisem, tá aí a forma de executar isso. Então a mesma coisa na coluna, é só você clicar duas vezes na legenda dela, clicar aqui em conexão e aparece as configurações da coluna hidráulica. A mesma coisa aqui, ó, a elevação. Só tem que lembrar que a elevação da coluna hidráulica tem que estar exatamente no pé direito do pavimento, né, para que ela se conecte com o pavimento de cima, tá? Então isso ou a gente vai alterar para corrigir em relação ao pavimento, ou não mexe nada, beleza? Então o ideal é a gente colocar desde o início já a altura do pé direito. Nesse caso aqui, esse pé direito está com 2,90, se não me engano, desse projeto, e está em 2,70, então eu preciso corrigir ele para 2,90, tá? Ó, pode ver que ele adapta automaticamente, então ele leva a tubulação junto como se ela realmente estivesse conectada, beleza? Então esse é o deslocamento vertical. Para o deslocamento horizontal é um pouco mais complicado já, né? Então, por exemplo, a gente vai ter que corrigir lá na aula o deslocamento do vaso sanitário. Eu já mostrei um pouco no vídeo anterior, né? Mas eu vou reforçar aqui. Então, ó, a forma mais fácil é realizar esse deslocamento em planta. Como ele é horizontal, tá? Ele vai seguir os deslocamentos em planta, né? Em X e em Y é muito mais fácil do que se a gente abrir aqui no detalhe isométrico, ter que verificar em que sentido ele vai ter que deslocar e tudo mais. Então, eu vou mostrar também como se faz isso, mas em planta é muito mais fácil, tá? Então, como a gente faz esse deslocamento? Bom, o que a gente consegue deslocar são as conexões, tá? A tubulação, a gente desloca através das conexões. Então, se eu quero alongar essa tubulação, eu tenho que deslocar essa conexão lá para cima. Se eu quero deslocar só essa conexão aqui, eu posso mexer tanto para cima quanto para baixo, ou para a direita e para a esquerda. Então, o princípio é bem básico. O princípio básico é bem simples, na verdade. É assim, ó, a gente só precisa selecionar, né, a conexão que a gente quer deslocar. No caso, eu vou deslocar essa conexão que divide aqui para os dois lados, né? E clicar com o botão direito. Em cima, tem que ser em cima desse tracejado aqui, ó, porque se a gente clicar fora, ele vai aparecer opções de edição da janela, né? Então tem que clicar dentro do desenho, no tracejado amarelo do desenho, e mover. Podem ver aqui, ó, que tem várias outras funções, eu vou mostrar já. Mas o de mover é o que a gente está vendo agora. Então, clique em mover, clique em um ponto de referência, né, para esse deslocamento, normalmente no centro da própria conexão. E aí você pode deslocar para onde você quiser. Se você já tiver algum ponto desenhado lá, alguma referência, você pode deslocar diretamente para ela. Pode ver que aqui, ó, ele está pegando o snap do centro do trecho da tubulação, né? Eu posso deslocar para lá, ou eu desloco o valor, algum valor específico que eu queira, né? Então é só digitar aqui, ó, clicar aqui em arroba, né? De novo, utilizando o desenho em coordenadas, tá? Então eu digito arroba e o deslocamento que eu quero. Caso seja em X, é o primeiro valor aqui, né? Então 10, por exemplo, vírgula. Caso seja em Y também, coloco outro valor, beleza? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, eu vou deslocar só verticalmente, que é para seguir o trecho da tubulação, mas só deslocar ali no sentido de Y, em planta, né? Então, vou colocar 0,25, tá? Pode ver ali, ó, que ele deslocou, ele pegou todo o conjunto de tubulações, de conexão. Então, vamos ver lá como ficou em detalhe isométrico. Aqui não está tão aparente, tá? Mas o que a gente deslocou foi essa seção toda aqui. Então vocês podem ver que é muito mais fácil, até porque a gente pega toda a seção vertical de tubulação envolvida naquela região, né? Então vocês podem ver aqui, ó, que
Quando existe uma conexão, uma tubulação vertical, né, no sentido de Z aqui, ele apresenta uma bolinha. Quando não tem, ele apresenta só aquele T lá de conexão. Tá? Aqui não é nenhum dos casos, mas quando não tem uma tubulação vertical, ele só apresenta esses dois T's aqui, ó, essa aqui e esse aqui. Tá? Essa bolinha indica que tem uma tubulação vertical ali, ou uma conexão indo ali para baixo, alguma coisa assim. Tá? Então a gente deslocou toda aquela parte ali, por isso é mais fácil a gente fazer em planta, né? Então é o ajuste mais simples de se fazer. Caso você queira fazer no detalhe isométrico, é possível também, tá? Mas, repito, é bem mais complicado. O que a gente precisa para fazer o deslocamento horizontal no detalhe isométrico? Primeiro, precisa dos pontos de referência, né? Como eu já disse e a gente já percebeu, o desenho isométrico precisa da referência do plano. Caso contrário, a gente vai acabar desenhando em ângulos não isométricos, né? Em ângulos que vão sair aqui do plano ortogonal do detalhe isométrico, né? Então a gente precisa desses pontos no plano e a gente vai precisar utilizar o ponto relativo ao plano de novo. Então é o seguinte, ó, primeiro a gente vai selecionar a tubulação que a gente quer movimentar, tá? Então vou pegar aqui, ó, alguma que já esteja com ponto relativo no plano. Eu quero mover essa tubulação aqui, tá? A tubulação, na verdade, é essa conexão aqui, né, da pia, para esse ponto aqui, ó. Eu vou mover ela para cá, tá? Então vou inverter esse sentido de chegada aqui da tubulação. Bom, o que eu preciso? Seleciono aqui a peça normalmente, clico o botão direito, vou em mover, tá? Agora, quando a gente for pegar o ponto de referência para mover, né, o ponto o ponto de referência aqui, né, a gente vai utilizar aqui o ponto relativo ao plano. E agora, por isso que a gente precisa do ponto já desenhado, já referenciado na planta, a gente vai pegar aqui, ó, a gente sabe o eixo que está essa tubulação, essa peça. Então vou clicar aqui e eu vou precisar saber a altura em que aquela peça está, né? Por quê? Ele vai pegar em referência ao plano a altura ali da peça, tá? Então preciso saber a altura dela, se não me engano é 85. Ó, é 85, pode ver que ela pegou exatamente no canto ali da peça, né? Então eu peguei aquele ponto e agora eu quero deslocar ele no mesmo nível. Então em questão de altura ele vai manter a altura, não vai deslocar, só vai deslocar horizontalmente. Eu vou pegar esse outro ponto relativo aqui ao plano, clico nele e digito a mesma altura aqui embaixo, lembra? Então digito a altura, dou um OK. Pode ver, ó, ele moveu aqui a peça porque eu peguei o ponto relativo ao plano, a altura em que está a conexão ali. Tá? Vou repetir o passo aqui para vocês entenderem melhor. Então, eu quero movimentar agora essa conexão para ficar exatamente vertical a peça aqui, né? Então, vou primeiro desligo, né, o ponto relativo ao plano, clico o botão direito ali, naquela conexão, vou em mover. Agora, para pegar o ponto relativo de movimentação, eu ligo o ponto relativo ao plano, tá? A ferramenta ali, clico no ponto do plano, em que eu sei que está o eixo da conexão. Agora eu preciso saber a altura que está aquilo. Era 90, foi para 50. Foi para 50, né? Então, eu peguei ali, ó, para confirmar, vocês podem ver se ele pegou a peça ou não, se está movimentando. E eu vou ali no próximo ponto, clico de novo na planta e aí clico a altura de novo, 50. Beleza? Ó, movimentei aqui. Eu disse que é um pouco mais complicado, né? Eu acho mais complicado, um pouco mais trabalhoso de se fazer. Vocês podem até, um ou outro pode achar mais fácil de se observar, né? Essa movimentação aqui. Às vezes, no caso ali, ó, em planta vai aparecer essa conexão e no caso ela está no mesmo eixo aqui. Então pode ficar um pouco difícil de você pegar o snap certinho, desenhar ali certinho, porque ele vai sobrepor
os desenhos horizontais, né? Em planta você não consegue ver essa diferenciação das camadas horizontais de tubulação, né? Então, em alguns casos pode até ser mais fácil você desenhar, fazer esse deslocamento horizontal aqui em detalhe isométrico, tá? Mas não vai ser o caso de sempre. Então, fica aí as duas opções, tanto em planta quanto em detalhe isométrico. Beleza? Agora o próximo ponto é sobre a troca das peças, né? Troca ou correção de peças. Então, ó, é só a gente entrar aqui. O ideal é entrar no detalhe isométrico mesmo, que daí você consegue observar as peças que você lançou, tá? E agora, o que a gente faz para trocar? Primeiro, sobre as peças de utilização. Você pode trocar selecionando. Vocês lembram lá que a gente definiu os elementos, né, pendentes, que definem as conexões aqui. Então, da mesma forma, a gente vai selecionar a peça que a gente quer trocar. Só vir aqui em elementos, definir peças. Agora a gente vai escolher seleção, que é aquilo que você selecionou apenas, né? Então ali, ó, ele vai mostrar por quais peças você pode trocar. É simples. Só você selecionar alguma lá, dar um atribuir, ele troca a peça automaticamente, tá? Ele se adapta, né, de acordo com o filtro, com o diâmetro ali, mas vai depender da peça disponível que você tem para colocar ali. Então algumas não são compatíveis com esse diâmetro, algumas vão precisar de um diâmetro maior, vai depender da peça, beleza? Mas é assim que se troca. Isso serve para todos os outros pontos, tanto para registro, é o mesmo processo, quanto para as conexões também. Então às vezes você lançou uma conexão aqui e errou sem querer, né? Você lançou alguma conexão errada ali, ou tinha uma curva de 90, você criou essa continuação aqui e ela virou um T, e aí não atualizou automaticamente. Mesma coisa, seleciona o ponto ali que você quer trocar, vai em definir peças, seleção, ele vai aparecer as peças possíveis de serem colocadas ali, beleza? A mesma coisa. Então, é basicamente isso. Tem um problema, tá? Nessa questão da troca de peças. O Hydrus, particularmente, tem um problema que ele não exclui totalmente a peça caso você apague ela. Então ele apaga o desenho, mas a peça está lançada lá na conexão. Por exemplo, acontece bastante, e comigo pelo menos aconteceu muito, eu estava fazendo um chuveiro, lancei um registro ali, desloquei um pouco a conexão para, sei lá, criar uma nova conexão ali. E apaguei o registro, né? Aproveitei só a conexão. No caso aqui, ó, tem um registro, eu quero criar uma ramificação a partir dele aqui. Não vou mais deixar o registro ali, vou colocar, sei lá em cima, em algum outro lugar. E eu quero criar uma ramificação aqui porque eu inseri uma nova peça. Tá? Então, se eu apagar aqui, ó, a primeira ação seria apagar, né? Apaguei, tá? Apaguei o texto ali. Beleza, não está aparecendo peça nenhuma. Mas se eu clicar duas vezes ali na conexão em que ele existia, ó, pode ver que tem tubo hidráulico e registro. Então, eu apaguei a peça, apaguei a legenda, mas ele ainda está ali. Como eu faço para tirar ele dali? Eu poderia simplesmente limpar aqui, né? Mas ainda assim ele existe lá, tá? Então, a única forma de apagar ele efetivamente dali é apagando a tubulação. Não tem outro jeito, tá? Então, você tem que apagar a tubulação que chegava até ele, né? Essas duas aqui, ó, que tem a extremidade que chega até aqui. Então, essa porção de cima, essa porção de baixo. Apagar e refazer a tubulação. É o único jeito. Então, isso acontece muitas vezes sem perceber. Então, às vezes você apaga uma peça lá, só que você vai conferir, né? E ela tá lá ainda, né? O do registro é o principal problema, mas para as outras peças pode ser que aconteça uma vez ou outra. Só que é mais difícil porque dificilmente você exclui o final do subramal ali, né? A peça do final do subramal. Então, o registro é mais comum de acontecer. E caso isso aconteça, você vai ter que redesenhar tudo, tá? Não tem outro jeito. Até por isso, pode aparecer muito problema de quando você for definir uma peça pendente, por exemplo, ó. Deixa eu chegar ali nessa conexão. Você chega na conexão e ele aparece algum outro tipo de peça, tá? Que não seja a que você deseja. Se no caso eu tiver uma tubulação continuando daqui, né? Deixa eu fazer uma bem rápida aqui, ó.
só de exemplo, tá? Ela conectou, né, com essas outras duas tubulações. Eu vou lá e vou definir peças. Chegou nessa conexão aqui, ele não aparece nenhuma peça, tá vendo? Claro, primeiro porque não está em ângulo isométrico aqui, né? Não está em um ângulo ortogonal, então ele não vai aparecer uma peça com o ângulo correto aqui, nem com diâmetros e o número de entradas. Desliguei o número de entradas, né, que é o filtro ali, ele apareceu o registro, né? Isso é bem fácil de acontecer e muitas vezes eu ficava sem entender por que disso, porque eu não sabia que o registro ficava lá. Então ele fica sugerindo a inserção de um registro aqui, porque antes existia e tem a peça lá ainda, tá? Então ele dificilmente vai aparecer a peça que na verdade é. No caso aqui, se tivesse correto o ângulo, seria um T, né? Então ele não aparece aqui, de forma alguma. Então a única forma seria excluir esse trecho aqui e redesenhar todo esse trecho, tá? Então tomem muito cuidado com isso, lancem registro somente onde vocês têm certeza que ele vai ficar, tá? Porque senão dá trabalho para relançar ali de forma correta. Beleza? Então era isso. Com essas funções aqui, vocês já conseguem desenhar um pouco mais do projeto, né? Só tem mais um ponto aqui, que daí é a respeito da cópia da tubulação, né? Então, para vocês transferirem de um ambiente para o outro, conseguir copiar para todo o projeto, beleza? Então, eu vou excluir aqui, ó. Primeiro, eu vou tirar todos os ambientes para mostrar para vocês como pode ser feito. Tá? Então, vamos supor, né, nesse projeto não é simétrico, mas vamos supor que ele é simétrico para lá, tá? Ele é simétrico para todos os lados aqui do projeto, tá? Então, ó, para todos os lados do pavimento tipo. Então, o que eu preciso fazer? Vocês viram aqui que eu apertei uma função aqui que eu selecionei e ele não pegou o desenho, né, a arquitetura do projeto aqui. Então, ó, eu vou mostrar para vocês. Para você conseguir selecionar só a tubulação, né, que é muito mais fácil, senão você seleciona aqui, ele pega um pouco da arquitetura, você tem que ficar lá tirando a seleção um por um, né? Isso é muito trabalhoso. Então, ele tem a ferramenta aqui de filtrar desenho. É esse pontinho, essa ferramenta aqui do lado do orto, tá? Ó, filtrar desenhos. Quando você liga ela, você não consegue selecionar a arquitetura, nada da arquitetura, tá? Isso aqui é um detalhe isométrico, por isso você seleciona, mas tudo que é desenho do projeto que ele não seleciona, só seleciona tubulações. Então você pode usar isso para selecionar aqui muito mais facilmente, tá? E o passo para copiar, para espelhar é a mesma coisa. Você seleciona, clica em cima do tracejado amarelo, tem todas as funções aqui. Tem tanto apagar, mover, rotacionar, copiar, espelhar, desligar nível, que no caso é desligar o layer, né? Vai apagar o layer das tubulações, não apagar, só desligar. Reinicializar textos, que é para aparecer a legenda das tubulações ali de novo. E definir peça, tá? Que é a mesma função lá de definir peça de seleção. A gente pode fazer por mover, né? Movendo, você clica em mover lá, clica no ponto de referência, mesma coisa que a gente já fez, tá? Rotacionar, então você vai pegar um ponto de referência, rotaciona lá, caso você tenha um ambiente que mude de ângulo ali. Copiar, espelhar, desligar nível. Daí os próximos de copiar e espelhar, copiar você vai clicar em copiar, clica em um ponto de referência, copia para outro lugar, né? E o de espelhar, que é o mais prático, né? Então, ó, só que para usar o espelhar, o que a gente precisa? Ter um ponto de referência no eixo de simetria entre os dois lados, né? Então, no caso aqui, a gente teria que saber esse ponto central aqui para espelhar para aquele outro ambiente. Nesse caso, vamos supor que o prédio está simétrico, e então a gente vai espelhar esse ambiente lá para o outro lado. É só clicar com o botão direito, espelhar. Só que aí, ó, vocês podem ver que quando a gente ativa a função e chega aqui próximo, por mais que qualquer snap esteja ativado, a gente não consegue pegar ele aqui. Por quê? Porque a gente bloqueou a arquitetura, a gente filtrou o desenho, né? Então a gente precisa só desbloquear a arquitetura e a gente consegue pegar o snap novamente, tá? Isso só para criar para pegar o snap do desenho, tá? Então a gente rotaciona aqui, ó.
no ângulo correto. Ele é um pouco travado em questão de visualização, tá? Mas imagine como se fosse o AutoCAD aqui, a funcionalidade é a mesma. Então rotacione aqui, né? Ele vai perguntar se você quer manter os elementos originais ou não. Você clica em sim. E ele copiou para lá, ó, minha tubulação, tá? Essa outra coluna aqui tava que eu não consegui apagar, tá? É do outro ambiente, mas ele copiou exatamente a tubulação para cá e espelhado, tá? E além disso, o que a gente pode fazer também, caso seja exatamente simétrico o edifício de vocês, você pode copiar e espelhar de cima para baixo, tá? Então vou lá de novo, copio os dois lados, seleciono os dois lados, vou espelhar, desligo o filtro, procuro um eixo de simetria e espelho ele para baixo. Mantenho a cópia. Ali, ó, foi para baixo também, tá? Como eu disse, esse edifício aqui não é totalmente simétrico, pode ver que deslocou um pouco aqui de onde era para estar, mas é uma ferramenta que facilita bastante o lançamento das tubulações nos edifícios, no caso, né, onde os ambientes se repetem bastante. Então, é basicamente isso. Com isso, vocês já conseguem fazer os principais lançamentos, tá? E aí, as próximas funcionalidades, que no caso é conectar os pavimentos, conectar com a caixa d'água e tudo mais, a gente vai ver na próxima aula, beleza? Se tiver qualquer dúvida, é só perguntar, me chamar, postar ali no Facebook. E até a próxima aula e até o próximo vídeo. Até mais.